Estamos agora acompanhando em O Cravo e a Rosa. Catarina e Petrúquio finalmente vão se casar. O que todos não esperavam é que jornalista Serafim tivesse uma revelação tão bombástica que pode até dar um fim ao casamento. Mas se você quiser ficar sabendo disso e muito mais, eu te contarei tudo aqui neste vídeo. Então, já vai deixando o seu gostei, que fica aí no joinha, aí embaixo. E também já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para sempre receber as próximas novidades da novela O Cravo e a Rosa. E eu também queria saber a sua opinião. Qual revelação jornalista Serafim vai fazer no casamento de Catarina com Petrúquio? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar também o nome da cidade de onde você assiste a novela. Em O Cravo e a Rosa, Petrúquio e Catarina vão finalmente se casar. Todos comparecem ao casamento, pois todo mundo queria conferir se Catarina Batista iria realmente se casar. Todos esperam ansiosos que a cerimônia comece. Então, o pai de Catarina pede para que Cosme vá perguntar ao padre se o noivo já chegou. E o padre então diz: chegou sim, chegou um moço muito bem vestido que está na sacristia. Já pode mandar a noiva entrar. Cosme então vai correndo para contar para Dr. Batista o que o padre havia dito. Dr. Batista, imaginando que Petrúquio havia realmente chegado, pede então que o casamento comece. Começa a tocar a marcha nupcial. Dr. Batista entra com sua filha pelo altar. E quando chega a hora do pai entregar a noiva para o noivo não está lá. O padre então se desespera e diz: eu vi um homem muito bem vestido e achei que era ele. Não é esse o noivo? O padre aponta para um homem qualquer sentado na igreja. Dr. Batista responde: nem de sombra. Nem de sombra. Dr. Batista reclama irritado e diz: cavalgadura, se referindo a Petrúquio. Catarina, muito irritada, acusa seu pai e diz: a culpa é sua, papai. A culpa é sua. Que espécie de noivo que foi esse que você me arrumou? Um homem que é incapaz de chegar no seu próprio casamento a tempo. Quem se atrasa é sempre a noiva. Entretanto, eis-me aqui, pronta para o sacrifício. E o noivo, que é o noivo, não está. Eu não deveria ter entrado, papai. Dr. Batista, sem graça e preocupado, diz: de fato, foi um erro grave. Alguém deveria ter me avisado que o noivo não tinha chegado. Batista acusa o padre e diz: a culpa é do senhor. E aponta o dedo para o padre. O padre se irrita e diz: alto lá, meu senhor. Padre é padre. Não sai do altar para ir lá avisar a noiva. Catarina, muito irritada, então diz: e vocês, padrinhos e madrinhas, estão no lugar dos pais. Como são preguiçosos! Calisto se ofende
e responde a noiva dizendo: com todo respeito à senhora, preguiçoso eu não sou não, porque eu trabalho e trabalho e muito, de sol a sol. E eu aposto que a senhorita, com suas mãozinhas delicadas, nunca pegou num forcado para dar um capim pras vacas. Nunca entrou num chiqueiro para alimentar os porcos. Catarina então responde: num chiqueiro nunca entrei e nem pretendo entrar. Catarina então tem uma ideia e diz: bom, na falta do noivo, vou voltar até a porta da igreja. O padre então intervém Catarina dizendo: alto lá, que aqui é uma igreja e não é lugar de ficar entrando e saindo. Calixto vai até Catarina e diz: ora, eu achei que a noiva soubesse que o noivo ainda não tinha chegado. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Quando eu vim para cá, o senhor Petrúquio já estava se arrumando. E olha que eu cheguei cedo, hein? Mimosa concorda e diz: deve de ter acontecido alguma coisa com o noivo. Não é normal o noivo se atrasar. Catarina fica irritada com toda a situação e olha para o seu pai e diz: francamente, hein, papai, a culpa é sua. E quer saber? Eu vou-me embora. Todos da igreja pedem para ela esperar, mas quando ela chega na metade do caminho, se depara com Petrúquio. E logo que Catarina olha para ele, ela percebe que ele está vestindo a roupa que ele sempre usa. E imediatamente ela diz: como se atreve a vir no meu casamento vestido desse jeito? Petrúquio então responde: acontece que esse casamento é meu também. E Petrúquio a pega pelo braço e leva Catarina até o altar. Dinorá então comenta: nossa, mas que grosseirão que ele é, hein? Bianca então rebate dizendo: não fala nada, Dinorá. Fica quieta que a Catarina finalmente vai se casar e mais nada pode atrapalhar. Eu já estou ficando aflita. Petrúquio então diz: ô seu padre, o senhor já pode começar o casamento. O noivo tá aqui. Catarina, inconformada, diz: quem disse que eu quero casar com esse mondrongo? Doutor Batista está aflito e responde para sua filha: Catarina, o traje não faz o monge. E ele se vira para o padre e diz: case os pombinhos, padre, case os pombinhos. Eles se bicam, mas se amam. Catarina perde a paciência e diz: me case logo de uma vez, padre. Petrúquio concorda com Catarina e diz: isso mesmo, meu favinho de mel, é assim que se diz. O padre interrompe os dois e diz: olha, com o perdão das palavras, mas vocês vieram aqui para casar ou para brigar? Doutor Batista se mete novamente e responde pelos noivos, dizendo: para casar, padre. Não vê que eles se amam? O padre então dá prosseguimento ao casamento e pede para que os noivos se ajoelhem. O padre continua dizendo todo o rito matrimonial, até que chega o momento em que ele pergunta se Petrúquio
aceita se casar com Catarina. Petrúquio fica em silêncio e não diz nada. O padre novamente pergunta: Julião Petrúquio, você aceita Catarina Batista como sua legítima esposa? Catarina então se adianta e diz para o padre parar, que ela não vai se casar com Petrúquio. Petrúquio se levanta e diz: muito menos eu. Prefiro abraçar um cacho de abelha. Doutor Batista, desesperado, fala para sua filha: olha o escândalo, Catarina, o escândalo. Bianca, muito aflita, fala para sua irmã: por favor, Catarina, não faz isso comigo. Se case logo, por favor. Calixto vai e comenta com o Petrúquio: ô, senhor Petrúquio, agora ficou mais feio ainda. Catarina se explica dizendo: eu não posso me casar com esse senhor, porque ao invés de alianças, eu terei que me casar com ferraduras. Petrúquio então rebate: e você deveria usar era focinheira para manter sua boca fechada, que não sai palavra nenhuma, só sai mordida. Ela se vira e responde: e você, arreios? O padre então perde a paciência e diz: ora essa, estamos na casa de Deus. Muito cuidado com o que dizem aqui dentro. Pois muito bem, deixa eu ver se eu entendi. O senhor é Julião Petrúquio e a senhora é Catarina Batista, não é? Os noivos concordam e o padre prossegue: pelo que eu entendi, Julião Petrúquio não respondeu minha pergunta se não aceita casar-se com Catarina Batista. Petrúquio então diz: sim. O padre prossegue dizendo: e Catarina Batista também não disse que aceita se casar com Julião Petrúquio, não é isso? Catarina também diz sim. O padre então engana os dois. Como ambos disseram sim à sua pergunta, ele prossegue com o casamento. Então, ele solicita as alianças. E quando todos achavam que dessa vez o casamento iria acontecer, o padre faz a famosa pergunta: que fale agora ou cale-se para sempre? Jornalista Serafim se levanta e diz ter algo para contar que vai mudar o rumo desse casamento, e ele tem uma revelação bombástica. Ele vai até o meio da igreja e pede para uma pessoa misteriosa entrar. Todos ficam chocados com o que está acontecendo, até que logo entra tal pessoa. E todos se chocam, pois entra Kiki na igreja. O jornalista então pede para que ela conte tudo o que ela precisa. A moça então começa dizendo: bom, eu conheço o Petrúquio há muito tempo e todo mundo aqui sabe da fama dele de garanhão nessa cidade. Um certo dia ele me seduziu e eu caí nos charmes dele. A gente teve uma noite de amor, mas agora que ele vai se casar, eu preciso contar para ele o meu segredo. Eu estou grávida de você, Petrúquio. Todo mundo fica muito espantado com a notícia. Petrúquio, sem entender direito, responde: ah, égua, o que você está falando, mulher? Eu fiquei com você uma noite só. Kiki então rebate: uma noite foi o suficiente para me engravidar.
Catarina então decide opinar e diz: mas por essa eu não esperava. Eu nem sei o que dizer, Julião Petrúquio. Você me decepcionou muito hoje aqui. E olha que a gente nem acabou de se casar. Petrúquio tenta se explicar, mas a essa altura a revelação de jornalista Serafim pode ter sido demais e ele pode ter acabado com o casamento de Petrúquio e Catarina. E se você quiser ficar sabendo de outras notícias, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Um abraço e até o próximo vídeo.